Oi, gente! O tema do vídeo de hoje vai ser suculentas cozidas. Vocês já ouviram falar de suculentas cozidas? Ah, essa vocês não sabiam. Então eu vou falar sobre suculentas cozidas. Nós estamos no verão, em Minas Gerais, aqui na minha região pelo menos. E essa época é complicado, gente. É um problema seríssimo, porque uma semana de chuva, depois abre um solão. Ou está aquele solão maravilhoso e cai aquela pancada de chuva. Logo em seguida, abre um solão de novo. Não tem como, gente. As suculentas cozinham, elas assam. Elas literalmente morrem. Algumas, né, gente? Vou falar de algumas coisas que vocês devem fazer, que vocês podem tentar amenizar a situação. As minhas suculentas ficam no tempo. Só tem um sombrite, mesmo assim não dá conta. Algumas suculentas vai ficar desse jeito, gente. Quem assiste os meus outros vídeos viu que ela estava maravilhosa, florescente uns dias para trás. Olha como elas estão. Cozidas, olha. Elas chegam a ficar amarelas, molengas, cozidas. Literalmente cozidas mesmo. E se você jogar muita água nelas, aí que elas cozinham mesmo. Porque o substrato esquenta com solão. Aí elas vão pro beleléu mesmo, gente, ó. Literalmente as suculentas cozinham. Não são todas. Essas de folhinha mais fina são mais propícias a acontecer esse probleminha. Outras não. Vocês têm que sempre jogar uma aguinha nelas, mas não demais, para não cozinhar. Quando vem a pancada de chuva e o sol, aí não tem jeito. Aí é rezar para não morrer mesmo. Olha, elas foram cozinhadas, gente, vivas. Nossa, dá até tristeza. Essa outra aqui, a Cassilis navicularis, ela estava maravilhosa. Do jeito que eu falei, choveu muito, deu muito sol, depois o tempo estabilizou, aí estava com muito sol, desceu aquela pancada de chuva e abriu o sol de novo. Elas cozinham. Porém, essa navicularis, ela se recupera sozinha, gente. Quando entrar o período mais ameno do outono e inverno, elas sozinhas, elas se recuperam. Elas vão perdendo essas folhinhas que morreram aqui por baixo. Não precisa jogá-las fora. Elas vão perdendo essas folhinhas que secaram aqui, ó. E essa ponta começa a brotar. Tampa o vaso rapidinho, que vocês não vão perceber que as suas suculentas foram cozidas. Essas outras de folhinha um pouquinho mais fina, como cédulos, eles são mais complicados. Você tem que rezar para não morrer. Aí você arranca essa pontinha aqui e replanta. Porque se você colocar no lugar coberto, ele lota de pulgão e cochonilha. Ele tem que ficar no tempo. Esse tipo de suculenta, quem cultiva numa varanda tem problema com pulgão e cochonilha direto. Ela encharca. Se ela ficar no tempo, ela não dá problema. O único problema dela é muita chuva, muito sol. E vice-versa. O tempo inteiro desse jeito. Outra que está querendo cozinhar também. Uns vasinhos estão sentidos. Aí, gente, R$7, olha. Vasinho lotado, olha que bonita. Mas ela é bem resistente. Ela não está cozida. Está querendo dar uma sentida. Uns vasinhos estão mais sentidos do que os outros. Mas a grande maioria é bem resistente. Tanto a verdinha quanto a da qualidade azul. A que fica um pouco para baixo, olha como é que elas estão. Ela fica com a folhinha mais aberta, porque pega menos sol. A que está na parte de cima, fica com a folhinha bem mais fechada. Então, dependendo do lugar que vocês colocam as plantas, dá para sentir uma diferença muito grande. Como aqui tem grande quantidade, é um pouquinho mais complicado. Essa outra aqui sofre também, ela não gosta muito do calor. Ela meio que dá uma cozinhada. Os galinhos dela, olha, ficam sentidos, mas depois brota, gente. A parte que secou, você corta, joga fora, que não tem jeito mesmo. E a outra parte você reza para não morrer. Quando entrar o inverno,
ela se recupera, dá muitas florzinhas, dá muitas mudinhas, ficam bonitas. Outra que deu uma cozinhada. Olha só, coitadinha dela, gente, tava tão bonita. Essa aqui é a Portulacária afra variegata. E olha que essa aqui gosta de sol, hein, gente? Ela gosta de sol, mas ela deu uma cozinhada, ela deu uma sentida, ela brota. Essa aqui é bem resistente. Porém, é igual eu falei, o clima aqui esse ano, janeiro choveu demais. E agora tá dando sol demais. Essa outra que ficou na parte de baixo, não sentiu. Olha como é que elas estão lindas, as folhinhas. Essa é Portulacária afra tricolor. A diferença de altura da banca para cima, para baixo, fez toda a diferença. Elas não sentiram as que estão na parte de baixo. As que estão na parte de cima não tem jeito. Umas ou outras vão cozinhar, gente. É muito complicado mexer com suculentas essa época do ano, porque elas cozinham mesmo. Elas ficam feias, elas dão pragas, elas dão fungo, cochonilha de carapaça, pulgão, lagartinha, formiga. Quem assiste meus vídeos sabe que cultivar suculenta no tempo é tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. É muito complicado. Elas têm que ficar de olho, gente, ó, sinceramente. Vou mostrar outra suculenta que estava muito bonita uns dias para trás. Mas ela é bem prolífica, ela cresce bem rapidinho. Só que esse ano, os outros anos eu nunca tive problema com ela aqui, mas esse ano eu tô tendo. Olha só o que aconteceu com as minhas letícias. Elas deram uma cozinhada também. Chegou a ficar até com as folhas queimadas. E olha que elas estavam todas verdinhas, elas estavam todas maravilhosas. E tem um sombrite aqui em cima também. Ainda tem a sombra da casa que ainda pega. Mas esse ano foi um ano atípico aqui no cactário da Flávia. Algumas plantas ficaram feias. Só que já está passando a época das suculentas cozidas, gente. Na hora que entrar o outono e inverno, elas voltam a ficar maravilhosas. Essas aqui andaram dando uma cozinhada. Vou ter que replantar todas essas pontinhas. Elas brotam todinhas. Deixa eu ver a lacinha. Ela cozinhou bastante mesmo, por causa desse problema que eu falei. Mas ela recupera todinha. Eu vou replantar todas elas essa semana para acabar com esse problema. Em compensação, outras estão maravilhosas. Não sentem nada, essa orelha de burro aqui. Ela está totalmente laranja, muito bonita. Uma pontinha ou outra que deu uma sentida, mas a planta está maravilhosa, olha. Está dando mudinhas nas pontas, não sentiram. Essa outra aqui já sentiu um cada. Essa aqui está totalmente no tempo, gente. Essa aqui não tem sombrite na parte que ela está. Ou seja, ela está sofrendo, mas ela está firme e forte. Ela não morreu, não queimou nem nada. Porém, ela deu uma diminuída no crescimento, ela deu uma atrofiada. Mas tem que ter paciência, porque essa época é desse jeito mesmo. As plantas não ficam bonitas. A não ser as gigantes que eu tenho lá embaixo. Aquelas são mais resistentes, porém elas estão numa vasilha maior também. Estando na vasilha maior, a umidade se concentra mais. Esses potinhos menores, tem que estar sempre jogando água. Olha só, a chuva cai, bate, tira metade do substrato, tem que vir encher, porque eu não gosto de potinho vazio, tem que encher ele até aqui. Porque quanto mais substrato, mais ajuda a manter a umidade da terra, do solo, do substrato. Mantendo a umidade, elas aguentam mais um pouquinho. Mesmo assim, não tem como. Elas vão ficar sentidas, não precisam desanimar de mexer com suculentas, que essa época é comum. Quem mexe há muito tempo sabe que tem época boa e tem época ruim. Tem época que as plantas ficam maravilhosas e tem época que as plantas ficam horrorosas. Mas é só ter paciência, gente, não precisa de perder. Olha só, eu tenho mais de 300 variedades diferentes de cactos suculentas. Algumas estão sentidas, a maioria não estão.
mas você tem que saber qual comprar em qual época. Ah, gente, outra coisa, dependendo da região, não adianta cultivar certos tipos de plantas. Elas vão ficar feias a maior parte do tempo, maior parte do ano. Elas não aguentam. Tem umas que gostam de lugares mais frios, então você planta lá no sul. Outras gostam de lugares mais quentes, então você planta lá no norte. Se você trocar de uma para outra, você pode ter sorte dela ficar bonita, dela gostar na sua região, mas a maioria não vai ficar. Não tem jeito. Você não pode pôr uma de clima frio no clima quente. Mesmo que o tempo mude, dependendo das estações do ano, você não vai ter suculentas bonitas o ano inteiro. Então, gente, esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo. Tchau.